Então, pessoal, o assunto da nossa aula de hoje é polígonos, ampliação e redução. A primeira coisa que eu mostrei para os colegas de vocês, para quem chegou agora, foi a diferença entre uma figura geométrica que é um polígono e uma figura geométrica que não é um polígono, certo? Então aqui, se vocês olharem essas formas, né, que estão aqui na lousa que a professora fez, todas essas formas que possuem curva, elas não são considerados polígonos, tá? Para ser polígono, elas têm que ter linhas retas. Então, todas as linhas são bem retinhas. Não pode haver nenhuma curva, tá? Vocês entenderam isso? Tá? A diferença entre as duas? O polígono, só linhas retas. Quando não é polígono, pode haver curvas. Aí, pessoal, começou a contar uma história, tá? Uma professora estava dando aula e aí ela foi lá no quadro dela, na lousa, e fez o seguinte desenho. Ela pegou e desenhou um pontinho de um lado e chamou de P. Depois desenhou outro pontinho do outro lado e chamou de Q, certo? Depois disso, ela pegou um pontinho e ligou no outro. Então, ela veio aqui e ligou no outro pontinho. Então, ela saiu do P e veio para o Q e ligou. Formou essa linha reta. E aí, ela fez outra coisa. Ela pegou e fez essa outra linha cheia de curvas e ligou os dois pontos também. Então, a professora fez isso. E aí, vamos ver o que mais aconteceu. Vocês entenderam essa situação? Entendeu agora, Miguel? Então, gente, sim? Observe que a linha vermelha é uma linha reta e representa o caminho mais curto entre os pontos P e Q. Essa linha recebe o nome de segmento de reta, né? Então, é lógico que é uma linha mais, né? É uma linha que ela ocupa. Para vocês desenharem essa linha, vocês vão gastar menos caneta do que para desenhar outra linha, porque ela tem uma menor distância. É a menor distância entre o ponto Q e o ponto R é uma reta. A menor distância de qualquer lugar para qualquer outro lugar será sempre uma reta. Então, toda vez que vocês tiverem dois pontos e vocês quiserem saber qual é a menor distância entre esses dois pontos, basta fazer uma linha reta entre eles e vocês vão saber qual é a distância. Basta ligar os dois pontos, tá? Isso sempre acontece assim. Então, aqui, ó, tá vendo? Aquela outra linha, ela dava um monte de volta. Como ela dava um monte de volta, ela era mais comprida, ela tinha um comprimento maior. Para sair de um ponto para o outro, quando ela vem assim bem esticadinha, ela vai gastar menos linha. Vocês entenderam isso? Que a distância entre dois pontos, quando a gente forma uma linha reta, ela vai ser menor. E o nome dessa distância, que é a menor distância entre dois pontos, é chamado de segmento de reta. Por que segmento de reta? O segmento de reta, ele tem começo, que é o ponto P, e ele vai ter o fim, que é o ponto Q. Um segmento de reta, ele sempre tem começo e fim, tá? Funciona desse jeito, só para vocês entenderem essa história da reta aí. O segmento de reta, ele funciona assim. A reta, ela é conhecida, aparecem linhas retas por aí, que elas são conhecidas assim. Tem uma linha reta que ela começa de um lado e de outro. Então, quando eu tenho uma linha que não tem fim nem para esse lado e nem para esse lado, é chamado de reta, tá? Ele vai ser chamado de segmento de reta quando ele tem começo e tem fim. Então, aqui eu tenho A e aqui eu tenho B. Como aqui eu não tenho nenhum pontinho marcando e ela está indicando que ela está crescendo, aqui eu tenho uma reta. Como essa daqui tem começo e tem fim, desse jeito, ela vai ser um segmento de reta, tá? Então, um segmento de reta tem começo e tem fim. Uma reta, só uma reta, ela não tem fim. Ela é infinita para os dois lados. Ela vai infinita tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Opa, meu lado direito é esse. Tanto para o lado direito quanto o lado esquerdo, tá? Então, a reta ela vai infinita tanto para o direito
como para o esquerdo. Um segmento de reta é diferente. Um segmento de reta, ele é delimitado. Então, essa é a diferença dos dois, tá? Eu só tô falando dessa diferença porque toda hora que a gente imagina uma linha reta, ela vai embora para qualquer lado. E realmente é isso. Agora, quando a gente falar em segmento de reta, ela tem começo e tem fim. Essa é a diferença dos dois. Ainda tem uma outra linha que é chamada de semi-reta. A semi-reta, ela tem começo, então ela começa em um ponto, pode ser no ponto A mesmo, só que daí ela vai ser infinita para um dos lados. A semi-reta, ela tem começo, mas não tem fim. É assim a semi-reta. Ela pode vir tanto para esse lado, quanto para aquele lado. Reta, ela é infinita para os dois lados, e o segmento de reta, que é o assunto, né? Que é o que o livro está falando para vocês, é exatamente esse aqui, e é sobre esse aqui, o segmento de reta, que o livro vai explicar para vocês agora dentro dessa situação. Vocês entenderam a diferença de reta, segmento de reta, e aqui tem a semi-reta, vocês entenderam? Sim? Beleza. Então, vamos seguir aqui agora, tá? Então, aqui no livro, ele traz para vocês um segmento de reta. Tem começo e tem fim, tá? E aí, é isso que ele diz aqui, né? Esse segmento de reta é indicado por PQ ou QP. Por quê? Porque ele começa no P e termina no Q. Ou, se colocar ao contrário, começa no Q e termina no P, ó, PQ ou QP. Você viu que pode trocar a ordem dessas duas letras, que não vai alterar o nome. Então, vocês tanto faz, quando pedir qual é o nome desse segmento de reta, vocês pegam a letra que começa, depois pega a letra que termina e passa um risquinho em cima. Só um risquinho. Entenderam como colocar o nome de um segmento de reta? Sim ou não? Então, o segmento de reta é a linha reta. Beleza. O segmento de reta é a linha reta que representa o caminho mais curto entre dois pontos. Então, o segmento de reta, ele sempre vai ser o caminho mais curto entre dois pontos. Isso vocês também entenderam e perceberam bem pelo desenho, né, que estava ali no livro, que quando fez curva, a linha ficou maior. Aí, pessoal, com base nisso agora, eu vou passar para vocês algumas atividades, tá? Então, agora para a aula, vocês vão fazer o exercício número 1, exercício número 2, exercício número 3, exercício 4, exercício 5, exercício 6 e só. Então, exercício do 1 ao 6, que estão nas páginas número 45, 44 e número 44 e 45. Então, vocês vão fazer agora durante a aula e eu vou ficar aqui junto com vocês enquanto vocês fazem os exercícios, caso vocês precisem ou tenham alguma dúvida sobre eles, tá certo?